A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados irmãos. Vamos prosseguir com nossos estudos acerca das parábolas de Jesus. Hoje nós vamos estudar a segunda parábola, que é a parábola dos dois filhos. Esse texto está em Mateus, capítulo 21, versículo 28 ao 32. Vamos ler juntos esse texto. Diz assim, versículo 28. E o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, chegou-se ao primeiro e disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo filho, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Mas depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Então disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Amém. Senhor Deus, obrigado, meu Pai, por essa palavra nesse dia, que possamos estudar mais uma parábola dita pelo Senhor durante sua trajetória aqui nessa terra. Que possamos aprender cada vez mais com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, embora essa seja uma das parábolas mais curtas, da Bíblia, das que Jesus pronunciou, essa parábola ela possui um ensinamento primordial, importantíssimo para todo cristão. Mas antes, nós precisamos dar uma olhada no contexto ao qual está inserida esta parábola dos 2 filhos. Porque é importante entendermos o que aconteceu antes dessa narrativa de Jesus. Por que ele falou esta parábola? Antes dessa parábola, ainda aí no capítulo 21 de Mateus, alguns eventos importantíssimos são descritos. Desde que começa o capítulo, vem falando sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, até a purificação do templo. Então, considerando esse contexto, nós podemos notar lá no versículo 23, que os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, ou seja, aqueles membros do sinédrio da época, eles estavam desafiando a autoridade de Jesus. É claro que com tudo que havia acontecido anteriormente, principalmente com relação lá à purificação do templo, quando Jesus expulsou aqueles que estavam negociando dentro da casa do Senhor, os líderes judeus não estavam nada satisfeitos com Jesus. Então, eles foram interrogar Jesus, perguntando a ele com que autoridade ele estava fazendo tudo aquilo. Mas o objetivo deles, irmãos, era buscar uma maneira de comprometer o nosso Senhor. Mas Jesus, como sempre, com muita sabedoria, ele disse que faria uma pergunta a eles. E caso eles respondessem, então Jesus também responderia. Então Jesus ficou ali perto deles e começou a indagá-los. Ele fez a seguinte pergunta, que está registrada aí no capítulo 21, mesmo de Mateus, no versículo 25. O batismo de João, de onde que era? Do céu ou dos homens? Então essa pergunta que Jesus fez para aqueles homens foi uma pergunta terrível, porque eles ficaram sem saída. Eles não podiam responder nem sim e nem não.
Porque eles começaram a pensar entre si: se nós dissermos que ele veio do céu, ele então vai dizer: então por que vocês não creem? E se nós dissermos que João veio dos homens, nós não podemos, porque o povo pode vir contra nós, porque eles consideram João como profeta. Então, queridos, a resposta que eles encontraram foi a falsidade. Eles começaram a usar de falsidade, usar de mentira para tentar sair daquela situação difícil que Jesus nos havia colocado com aquela pergunta. Então eles respondendo a Jesus disseram: olha, nós não sabemos. E Jesus lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade eu faço isso. Então, em resposta àquela situação, Jesus ele sabiamente condenou aquele comportamento hipócrita daqueles homens. A sua repreensão veio através dessa narrativa, da parábola dos dois filhos, que nós vamos estudar agora, porque Jesus passa a falar essa parábola para eles naquele momento. Mas qual é o significado dessa parábola? O significado da parábola dos dois filhos fica bastante claro, irmãos, quando a gente percebe que esses dois filhos, o comportamento deles representam dois grupos de pessoas, dois tipos de pessoas. O primeiro filho que inicialmente, aqui de acordo com a parábola, disse não ao pai, mas depois se arrependeu e foi trabalhar na sua vinha, esse filho representa os publicanos e as prostitutas que eram rejeitadas naquela sociedade. Essas pessoas, eles eram excluídas, eram consideradas indignas perante a religiosidade judaica. Mas, embora com seu modo de viver inicialmente recusavam os mandamentos de Deus, por fim, eles se arrependiam e passavam a fazer a vontade de Deus. Eles no começo não queriam, mas depois eles se arrependiam e se voltavam para o Senhor. Mas por outro lado, aqueles religiosos judeus, eles agiam como um segundo filho. Aparentemente, irmãos, eles concordavam em seguir a palavra de Deus, mas no final o resultado era apenas a desobediência. Nós podemos constatar aí no versículo 31 que Jesus deixa bem claro ao dizer que aqueles desprezados pecadores estavam entrando no reino de Deus antes mesmo dos judeus. Por quê? Porque eles, aqueles sacerdotes, fariseus, eles insistiam em manter uma imagem de aparência, uma aparência irrepreensível, mas por dentro eles eram totalmente corrompidos. Então, esses últimos diziam que obedeciam a Deus, mas não estavam obedecendo. Eles falavam um falso sim, mas não era verdadeiro, na verdade era um não. Já o espontâneo não dos pecadores, não quero, não vou fazer, dos rejeitados, aquilo ali era o início de um sim de arrependimento. Então tem muita gente que ouve o evangelho, a princípio ele rejeita, ele diz que não quer, que tem outras coisas mais importantes, acham até que isso é tolice. Mas depois o Espírito Santo vai agindo na vida deles, eles se arrependem. Mas há aqueles que endurecem o coração, se acham autossuficientes e até para agradar vão à igreja, colaboram, fazem média com o pastor de qualquer igreja, mas no fundo, ele não está vivendo de acordo com a vontade de Deus. Então, queridos, nós precisamos tirar algumas lições desta parábola dos dois filhos aqui para a nossa vida. A parábola dos dois filhos traz advertências que são importantíssimas para nós que somos cristãos. E nós vamos destacar aqui apenas 3, para não ficar muito grande o áudio, Vamos destacar 3 aqui. A primeira advertência importante para nós é que não existe vida com Deus sem arrependimento. Sem arrependimento não existe vida com Deus, querido. Na parábola desses dois filhos, Jesus nos mostra a grandeza da importância do arrependimento,
O arrependimento é mais importante do que qualquer aparência. Ele é mais importante do que qualquer intelectualidade, do que qualquer religiosidade, do que qualquer intenção que alguém possa ter. O arrependimento é um ponto principal para fazer a vontade de Deus. Quando nós nos arrependemos, o caminho é esse para fazer a vontade de Deus. Então, o arrependimento é o resultado de uma vida regenerada. Antes, a gente possuía uma convicção do não, mas de uma forma inexplicável. Logicamente, do ponto de vista humano, agora nós caímos em si e fazemos a vontade do Pai. Então, o arrependimento verdadeiro, ele é o reflexo do Espírito Santo em nossas vidas. Porque somente o Espírito Santo é o único que pode nos convencer dos nossos erros, do pecado que nós cometemos. Então nós precisamos nos arrepender de tudo aquilo que a gente faz de errado. Agora, a segunda lição que a gente pode tirar daqui é que para Deus, irmãos, a condição do homem é de apenas pecador. O homem é um pecador. O homem, principalmente o homem sem Cristo, ele é um pecador perdido. Quando Jesus usou como exemplo essas duas classes de pessoas que eram rejeitadas pela sociedade da época e os colocou acima dos mais influentes daquela sociedade, ele demonstrou ali que não existia nada que possamos fazer para tentar impressionar a Deus. Qualquer tipo de coisa que a gente possa fazer não impressiona a Deus. Todos somos pecadores, desde o mais importante até o mais rejeitado da sociedade, pois a condição do homem é uma só. O homem, ele está perdido, mas a boa notícia, queridos, é que o sangue de Jesus Cristo é poderoso para resgatar o pior dentre os homens. Qualquer um que se arrepender e crer no Filho de Deus e crer que Jesus morreu naquela cruz para perdoar os seus pecados e ressuscitou o terceiro dia para nos dar a vida eterna, ele tem paz com Deus. É o arrependimento. Arrependimento, porque se não houver arrependimento dos pecados para com Deus, a condição do homem é de perdido, é de pecador. E aqui nós podemos ver também uma terceira lição muito importante para nós aqui nesse texto. Apesar de pequeno texto, mas com muito conteúdo. A terceira lição que nós podemos tirar aqui é que palavras são apenas palavras. Irmãos, ninguém pode surpreender a Deus. Nós não podemos enganar Deus, jamais. Muitos aí acreditam que conseguem manter a aparência diante das pessoas e acham que Deus não está vendo isso, mas perante Deus todas as máscaras caem, não adianta. Eu posso fingir para você, você pode fingir para mim, nós podemos representar aquilo que não somos, mas para o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Diante dele todas as máscaras caem. Ele sabe como é o nosso rosto por trás da maquiagem que a gente tenta usar. Ele conhece o nosso coração, ele julga nossas intenções. Nós podemos enganar, queridos, as pessoas com palavras bonitas, com louvores, quando cantamos louvores, colocamos na internet, fazemos shows, não é verdade? Com orações eloquentes. Mas Deus conhece o comportamento de cada um. E Ele sabe se é sincero ou não. Nós não precisamos, irmãos, nos esforçar para mostrar para as outras pessoas que nós somos espirituais. Não precisamos. O Senhor Jesus, Ele conhece o nosso coração. Nós precisamos ter uma vida com Ele, uma vida espiritual, de intimidade com Ele. E a partir daí, as coisas vão acontecendo. Porque nós não estamos aqui para agradar a homens, estamos aqui para agradar a Deus. E através de agradar ao Senhor, aí nós servimos as pessoas. Nós precisamos estar atentos às nossas palavras. Precisamos examinar as nossas atitudes, tudo que nós fazemos, aquilo que nós falamos para as pessoas. Por fim, queridos, nós devemos tomar muito cuidado
com as distrações. Hoje nós vivemos em tempos de distrações. As distrações são muitas, porque às vezes nós nos comprometemos, com algo, mas alguma coisa nos distrai e acabamos nos esquecendo do nosso compromisso. Se nós temos um compromisso de orar com uma finalidade, se não vigiarmos, alguma coisa vai nos distrair para que a gente não cumpra com aquele compromisso, com aquele voto que nós fizemos com o Senhor. Se nós nos comprometemos em nos reunirmos agora que estamos aí nesse período aí de pandemia, de indecisões, de medo, de angústia, por causa da morte. Até mesmo, queridos, muitos cristãos que sabem que quando morrerem estarão com Cristo, têm medo da morte. Mas a morte é algo que vai acontecer a qualquer dia, a qualquer hora, nós não sabemos, está nas mãos do Senhor. Mas Jesus, ele venceu a morte. Por isso que nós que somos cristãos, temos que descansar nele e não deixar nos distrair pelas coisas que falam, pelas coisas que passam na televisão, na internet, nos celulares. O que eu acho interessante, para nós finalizarmos esse áudio de hoje, eu acho muito interessante é que fala-se tanto da marca da besta, que está lá em Apocalipse, no capítulo 3. Falam-se tanto da condição do anticristo, que vão colocar um chip na mão da pessoa e na testa. Queridos, todos nós já carregamos a marca da besta. Basta saber se a gente aceita ela ou não, se ela é nossa escrava ou se nós somos escravos dela. A marca da besta está na sua mão, dentro do seu celular. Porque hoje, até crianças que acabaram de nascer, a primeira coisa que eles ganham é um celular. Já estão carregando o chip, que é localizado onde quiser pelo governo. Então, irmãos, nós temos que ter a marca de Cristo e esquecer as outras marcas. Porque quando você tem a marca do Espírito Santo, que é a marca da promessa gravada no seu coração, nada vai te alcançar. Nada. Pode acontecer o que for. Podemos até morrer, mas nós morremos para esse mundo e nascemos para a glória de Deus. Então, de qualquer forma, irmãos, nós vemos nessa parábola aqui que só existe 2 filhos. Não há um terceiro filho sendo citado aqui. Ou nós somos como o primeiro filho, ou inevitavelmente seremos como o segundo filho. A parábola dos 2 filhos deixa muito clara essa advertência. Ou nós estamos com Cristo, ou nós estamos com o diabo. Amém? Que Deus abençoe. Fiquem na paz, em nome de Jesus.